Voltamos e já com outra questão também de 2023 da Transpreto, que era não foi por causa no carro de enfermeiro do trabalho. E essa questão vai dizer o seguinte para a gente: o desenvolvimento do PCMSO nas organizações tem o objetivo de proteger e preservar a saúde dos trabalhadores, atendendo às diretrizes e requisitos legais estabelecidos. Então, de acordo com a ANR que dispõe sobre esse programa, o PCMSO. Então vamos avaliar aqui as questões. Bom, letra A. Prevê que nos casos de afastamento do trabalho por tempo superior a 30 dias, por motivo de doença de natureza não ocupacional, no exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado até 10 dias após o empregado reassumir sua função. Pessoal, está falando aqui do exame de retorno ao trabalho. O exame de retorno ao trabalho tem que ser feito antes do trabalhador reassumir a função, tá? E não tem esse prazo de 10 dias. Lembra do camarada que foi promovido do almoxarife e foi para a produção. Ele não é depois que ele já está trabalhando na produção que ele vai fazer o exame de retorno ao trabalho. É antes da mudança da função. Letra B. Prevê que o exame de mudança de risco ocupacional deve obrigatoriamente ser realizado em até 10 dias após a data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos. Pessoal, mesma situação. É só um perdão, no item anterior eu falei do exame que o trabalhador ele mudou de função, né? E estava falando na verdade do exame de retorno ao trabalho, mas tanto o exame de retorno ao trabalho como o exame de mudança de riscos ocupacionais, ele tem que ser feito antes. Exame de retorno ao trabalho, se o camarada sofreu um acidente, ficou 30 dias afastado. Quando ele volta, antes dele reassumir sua função, ele vai fazer o seu exame de retorno ao trabalho, que seria a letra A, e que está errado porque ele fala de 10 dias depois. E aqui na letra B, que é o caso, agora sim vai ser o caso do almoxarife que foi lá para a produção, né? Ou seja, mudou o risco ocupacional, ele também tem que ser feito antes do trabalhador assumir essa nova função e não nesse prazo de 10 dias. Então as duas estão erradas porque colocaram uma tolerância, né, de 10 dias que não existe na legislação. Letra C. Deve ter caráter de seleção, devendo a avaliação clínica do exame admissional preceder o processo de seleção pessoal. Como eu comentei, PCMSO ele não tem caráter de seleção pessoal. Quem vai fazer essa seleção do pessoal vai ser o RH, vai ser o encarregado do setor, vai ser alguém que veja se aquela pessoa que está concorrendo àquela vaga tem habilidades técnicas para desenvolver com sucesso o que eles estão procurando, tá? O PCMSO ele vai verificar a aptidão do ponto de vista da saúde ocupacional do trabalhador. Então ele vai ver que aquele candidato que vai assumir aquela atividade, ele vai fazer alguns exames para verificar se do ponto de vista ocupacional ele pode exercer aquelas atividades com segurança, sem comprometer a sua saúde, tá? A questão da habilidade técnica que tem a ver aí com a seleção pessoal, ela não vai recair sobre o PCMSO. Então, a questão está errada porque o PCMSO ele não tem esse caráter de seleção pessoal. Letra D. Deve incluir ações de vigilância passiva. Olha a vigilância passiva aqui novamente. A partir das informações sobre demanda espontânea. Falou vigilância passiva? Falou em demanda espontânea de empregados que procurem os serviços médicos. É isso mesmo, pessoal. A exata definição de vigilância passiva é o trabalhador indo atrás da empresa por conta de alguma situação, alguma dor na coluna, alguma queixa, né? Então, a letra D vai ser o nosso gabarito. Letra E. Determina que se realize a cada 2 anos o exame clínico de empregados portadores de doenças crônicas que aumentem a sua suscetibilidade aos riscos ocupacionais. É o caso do diabetes descompensado. E a gente viu que vai ser o quê? A cada ano ou a intervalos menores, tá bom?
Então, a letra D vai ser o nosso gabarito. Bom, vamos falar então aqui do exame demissional. A gente viu qual que é o prazo do exame? Até 10 dias do término do contrato. Ou seja, eu fui desligado da empresa no dia 10 de janeiro de 2024, certo? Qual que é o prazo para eu fazer o exame médico? 20 de janeiro de 2024. Esse é o prazo para eu realizar o meu exame demissional. Tem que ser feito até o dia 20, tá? Aqui é a demissão. Beleza? Tranquilo isso aí. Só que imagina a seguinte situação. Esse camarada aqui, ele foi demitido no dia 10, certo? Só que no dia 2 de janeiro, por acaso ele tinha feito um aso periódico. Dia 2 de janeiro ele fez um ato periódico, foi demitido dia 10. Em tese, ele teria que realizar o exame demissional no máximo até o dia 20, né? Só que tem lógica, pessoal. Se ele fez um exame periódico, fez todos os exames que estão previstos lá no PCMSO, fez a audiometria, fez raio-x, fez todos os exames. Então, será que eu vou precisar de submeter esse trabalhador a um novo exame, sendo que ele acabou de fazer um exame? Obviamente que não. Então, esse aso periódico que ele acabou de ser feito, ele vai servir como exame demissional. Aí o trabalhador ele não vai precisar de fazer o quê? O aso demissional nesse caso. Então, o que a norma vai falar? Ela vai falar que se o trabalhador ele tiver realizado algum exame, né, seja periódico, seja de mudança de risco ocupacional, há pouco tempo desse período que ele está sendo desligado, a norma fala que eu posso aproveitar esse exame para funcionar como se fosse o meu exame demissional, tá bom? Então, vamos verificar aqui o que a norma diz a esse respeito. Então, o prazo é de 10 dias, só que existe o quê? A possibilidade de dispensa do exame demissional. E essa possibilidade ela vai depender do grau de risco da empresa. Se é uma empresa com risco baixo, né? Por exemplo, um serviço aí de administrativo, grau de risco 1 ou 2, ou seja, tem um risco baixo, esse prazo, essa tolerância vai ser maior, porque se o risco é baixo, é subsintente que o trabalhador ele vai demorar muito mais tempo, eventualmente, para desenvolver alguma doença, se desenvolver. Então, nessa empresa onde o risco é menor, existe uma tolerância maior. Então, é isso que a norma vai falar. Se a empresa é de grau de risco 1 ou 2, eu coloquei até em azul aqui, ou seja, são empresas mais tranquilas. Você vai observar um prazo. Se é organizações de grau de risco 3 ou 4, por exemplo, uma construção civil, uma siderúrgica, que o risco é maior, você precisa de ter um monitoramento mais contínuo, mais próximo ali em relação a essas atividades com risco maior. Por isso a norma fala o seguinte: é grau de risco 1 ou 2? Então vou dar uma tolerância maior. Se ele fez um exame há menos de 135 dias, eu posso aproveitar esse exame e ele não vai precisar de fazer o exame demissional. Agora, para grau de risco 3 ou 4, a tolerância vai ser menor porque o risco é maior. Então, a norma fala o seguinte: se o exame foi realizado há menos de 90 dias, eu posso aproveitar esse exame demissional e esse exame seja periódico, seja de mudança de risco, e não precisar de fazer o meu exame aí demissional, tá? Então, gravem bem esses dois quadros, porque eles vão especificar esses prazos, né, de possibilidade de dispensa. Então, imagine que um camarada ele fez um exame periódico no dia 1º de dezembro de 2024, certo? E ele é uma empresa de grau de risco 3. A norma fala o seguinte: se nesse intervalo aqui de 90 dias ele for desligado, ele não vai precisar de fazer o exame demissional. Eu vou poder utilizar esse exame que ele fez nesse 1º de dezembro, né, de 2024. Posso usar esse exame
para ele não precisar de fazer um exame demissional, tá bom? Mas, obviamente, se ele ultrapassou esse prazo, ele vai ter que fazer um novo exame. Então, se ele fez o periódico no dia 1º de dezembro, aí ele foi demitido, vamos pensar que ele foi demitido em 1 de abril, ou seja, ultrapassou os 90 dias. Se ultrapassou os 90 dias, ele vai ter que fazer um exame demissional, tá bom? Então, vamos ver como que isso cai em prova, né? Que é o importante aqui para a gente entender como que isso pode ser cobrado. E a questão diz o seguinte: a NR7 prevê a realização obrigatória de 5 exames: admissional, periódico, mudança de risco ocupacional, retorno ao trabalho e demissional. Existem regras que definem a necessidade de realização de cada um deles, dentre as quais a que estabelece que o exame, vamos lá, demissional pode ser dispensado caso o periódico tenha sido realizado há menos de 90 dias. Pessoal, qual que é a tolerância para o periódico do exame demissional? Pode ser 90 dias, se for grau de risco 3 e 4, ou 135 dias, se for grau de risco 1 ou 2. Ora, se foi a menos de 90 dias, independente do grau de risco, ele não vai precisar de fazer não vai precisar de fazer o exame demissional. Então, aqui a gente vai já encontrar o nosso gabarito, porque, de fato, se o exame foi feito há menos de 90 dias, ele vai entrar tanto no critério de grau de risco 3 e 4, que fala que se aproveita os exames feitos há menos de 90 dias, e tanto no critério do grau de risco 1 e 2, que fala que você pode aproveitar o exame feito a menos de 135 dias. Então, de fato, o exame demissional ele vai poder ser dispensado nessa situação. Vai ser então o nosso gabarito. Vamos analisar as demais alternativas para verificar o erro. Bom, a admissional pode ser realizada em até 5 dias úteis após a admissão. Está errado. A gente viu que tem que ser antes do trabalhador assumir as suas funções. De retorno ao trabalho é sempre obrigatório em caso de retorno de auxílio-doença pelo INSS. Não. Porque o exame de retorno ao trabalho, você tem que ter um afastamento de 30 dias ou mais. Então, por exemplo, a pessoa ficou afastada 20 dias recebendo auxílio-doença. Quando ela voltar, ela não vai precisar de fazer o exame de retorno ao trabalho, porque não deu 30 ou mais dias, tá? Então não vai ser sempre. Periódico deve ser obrigatoriamente realizado a cada 6 meses nos empregados com doenças crônicas. Quando fala de doença crônica, que aumenta, né, os riscos relacionados ao PGR, a norma vai falar que vai ser o quê? A cada ano ou a intervalos menores. Tá? Então, esse obrigatoriamente aqui deixou o item errado. Letra E. De mudança de risco seja obrigatório para empregados que mudem de setor na empresa, mesmo que não fiquem expostos a riscos diferentes no local de trabalho. Também está errado. Não é você mudar de setor. É você ter mudança de risco ocupacional. Não é o camarada que passou do almoxarife e foi trabalhar no administrativo sem mudança de risco. É o camarada que, por exemplo, estava no almoxarife e foi lá para a produção e teve mudança de risco ocupacional. Bom, letra A, nosso gabarito. E vamos falar um pouquinho agora sobre o ASO. O que é o ASO, professor? Aqui o ASO, quando o trabalhador ele faz o exame, vai ser emitido um documento. Esse documento chama Atestado de Saúde Ocupacional, ASO. Nesse documento vai ter várias informações relacionadas ao procedimento e os dados, né, da empresa e do trabalhador vão estar também inseridos nesse documento. Então, o que tem que ter no ASO? É isso que as bancas cobram. Primeiro, tem que ter o quê? Razão social da empresa. Tem que ter o CNPJ da empresa. Professor, precisa do endereço? A norma não deixa expresso. O que ela deixa expresso que tem que ter é a razão social e o CNPJ ou CPF da organização, né? Se for trabalho rural, por exemplo. Trabalho rural, construção civil, dependendo. Então, o que mais que eu preciso analisar se tem no ASO?
Obviamente, tem que ter o nome do empregado, né, pessoal? O nome do empregado tem que ter o CPF dele, tá, pessoal? E além disso, o que vai precisar de ter? A função do trabalhador. Professor, eu estou vendo que nesse AS tem outras informações. Tem RG, por exemplo, só que RG não é obrigatório. A empresa pode colocar? Pode. A empresa pode colocar o nascimento do trabalhador? Pode. Pode colocar o sexo? Pode. Mas o que a norma coloca como obrigatório? Nome, CPF, tá? Não é RG, é CPF que é obrigatório, e também a função do trabalhador. Bom, tem que ter também a descrição dos perigos, pessoal. Que riscos aquele trabalhador está submetido? Então, é risco de acidente? É risco ergonômico? É risco físico? Tem que estar todos esses riscos presentes. Pessoal, e olha o detalhe, a norma fala o seguinte, ou a inexistência de risco. Por que eu estou falando isso? Se, por exemplo, o trabalhador está num local que não tem risco físico, qual que é o correto no PCMSO? Está descrita a informação que não há risco físico, tá? Então vai colocar, por exemplo, risco físico ausente, tá? Então tem que falar o que tem e também tem que deixar expresso o que não tem. Bom, que mais tem que ser indicado aqui no ASO? A questão da data de exame médico, né? Então, esses exames médicos aqui foram feitos no dia 5 de maio de 2023. Ele fez raio-x, espirometria, né? Fez vários exames. E, além disso, a descrição do procedimento. Então, tem que falar a data, quando foi e o que foi feito. Por exemplo, dia 5 foi feita a espirometria. E aqui um detalhe, pessoal, no ASO não vai ter resultado da espirometria, não vai ter resultado de hemograma, não vai ter o resultado do raio-x. Esses resultados vão estar no próprio documento, no próprio hemograma, no próprio raio-x, tá? No próprio laudo do raio-x. Esses resultados não são obrigatórios a estar no PCM, no ASO, no atestado de saúde ocupacional. Isso cai muito em prova. As bancas falam, tem que ter os resultados dos exames no ASO. Pessoal, não existe tal previsão. O que tem que estar descrito é o procedimento que foi feito. Então, tem que ser dito que foi feita uma audiometria no dia 5. Mas não precisa a audiometria constar dentro do ASO, o resultado da audiometria, tá? Por fim, você vai ter que falar se está apto ou não, obviamente, né? Definição de apto ou inapto para aquela função. Tem que ter também nome e número do registro, pessoal, do médico responsável pelo PCMSO. Então, Dr. Chapatin, CRM 2020. Então, tem que estar o nome do médico, né? E o número do registro dele. E, por fim, quem que realizou o exame, porque não necessariamente vai ser o médico responsável pelo programa que vai fazer o exame daquele trabalhador. Então, tem um médico que elaborou o programa, elaborou todas as diretrizes, só que esse médico, vamos pensar que é um médico responsável pelo PCMSO de uma empresa que tem 10 mil empregados. Obviamente, não vai ser o médico que vai avaliar cada um dos empregados. Geralmente, no próprio PCMSO, tem uma lista dos médicos, que a gente fala de lista de médicos encarregados, ou seja, médicos da confiança daquele médico responsável pelo programa que podem examinar e avaliar o trabalhador. Aí tem que ter a data, né? Obviamente que foi feito o exame, o número do registro e a assinatura, pessoal, do médico que fez o procedimento, que avaliou aquele trabalhador. Tá bom? Pessoal, com isso a gente encerra mais esse bloco e a gente volta daqui a pouco falando mais de PCMSO.